Mercado de trabalho para os recém-formados é tão difícil quanto o mercado de trabalho para os outros profissionais, tá? Em relação ao recém-formado, ele tem que ter uma preocupação a mais, que seria de planejar a sua carreira logo enquanto ele está se graduando, tá? O que é que seria aí? Aí você chega na questão da experiência. Você muitas vezes não é contratado por falta de experiência e não consegue experiência porque as empresas precisam de pessoas experientes e não vão te dar. Então, para isso é que existem os tão famosos estágios. E os estágios só são possíveis na época em que você está se graduando. Então, na verdade, eu sempre costumo comparar um diploma de graduação com uma carteira de motorista. Tá? Você tem aí a possibilidade de começar a aprender. Você apenas está preparado para começar a aprender. É mais ou menos isso. Então, aquela pessoa que está tirando a carteira de motorista, que faz muitas aulas de autoescola, que pega muita rua, ela tem muito conhecimento prático e provavelmente ela vai ter mais facilidade quando ela estiver com a carteira na mão e for para a rua. Em relação ao graduado, é mais ou menos a mesma coisa. Os estágios, eles vão te dar conhecimentos práticos sobre aquela disciplina que você vai ver sempre na teoria. Então, se você se prepara para passar por boas empresas, por vários setores e ter um conhecimento prático da função que você vai exercer, você vai estar agregando valor ao teu papel como profissional e mesmo sendo um recém-formado, você tem um diferencial, que é o conhecimento prático, que vai fazer com que você, atrelado a esse conhecimento teórico que você está fechando com a graduação, você seja bem visto pelo mercado e aí você vai ter uma facilidade maior no mercado de trabalho, com certeza. De uma maneira geral, a gente vem vendo que as áreas como engenharia, principalmente engenharia de petróleo e a engenharia de meio ambiente, porque há uma preocupação muito grande com a questão da responsabilidade social e com a responsabilidade com o meio ambiente, também por conta do PAC, do plano de aceleramento. A gente vê que as carreiras de engenharia, elas estão sendo bastante privilegiadas, as oportunidades estão surgindo muito mais. Outra área também que nunca deixa de ter demanda e que vem crescendo, até porque é uma área que não para, que está sempre em mutação, é a área de TI, mas que exige um estudo, uma dedicação maior. Por quê? Justamente por essa troca de tecnologia que muda sempre, mas ao mesmo tempo o profissional que está sempre antenado com essa disciplina e que está sempre dentro do que o mercado exige, ele é um profissional que ganha bem e que é muito demandado, com certeza. Na verdade, a qualificação é o que vai te dar um diferencial competitivo, tá? Se eu tenho dois candidatos, vamos levar aqui retomando a questão do recém-formado. Eu tenho dois recém-formados, um estagiou em 3 empresas, vamos dizer que são da área de recursos humanos, que é a minha área, pelo menos eu estou na minha praia. São 2 pessoas recém-formadas em recursos humanos, uma estagiou em 3 empresas, a outra também. Uma tem conhecimento, fez alguns cursos de capacitação em aplicação de testes psicológicos, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa muito em seleção, ou gestão de pessoas, formação de lideranças, e a outra não. Tiveram mesmas notas, tiveram mesmas empresas, mas há um diferencial nessa pessoa que se capacitou. Por quê? Porque ele conhece outras ferramentas. Ferramentas essas que estão sempre surgindo no mercado. Então ele está criando para ele um diferencial competitivo, que é a qualificação. Você não pode fugir da qualificação. Hoje, quando se fala num diploma de graduação ou num tecnólogo, fala-se apenas no primeiro degrau de uma longa escada que tem que ser percorrida para se estruturar uma carreira profissionalmente interessante, logicamente financeiramente interessante. E nessa escadinha você vai ter as especializações, as novas ferramentas que estão surgindo, conhecimento de novos mercados, línguas. Então, na verdade, são uma série de atributos que você precisa ter para poder ser um profissional completo. Então, assim, a graduação hoje ela é apenas o começo. Quando algum tempo atrás ela te garantia um bom emprego, um bom salário, ela te dava uma segurança, hoje ela te habilita a entrar no mercado de trabalho.
A partir daí, quem fica, quem não fica, quem cresce, quem não cresce, isso que vai definir é o investimento em qualificação que você faz daí em diante. Uma dica principal para quem está em casa que almeja entrar numa empresa. Primeiro, cada setor, cada empresa, cada ramo de atuação, ela tem mais ou menos o que a gente costuma dizer, uma cultura. Como é que é? Se você trabalha com mídia, você pode estar usando, por exemplo, isso eu estou falando em vestuário. Você pode estar usando uma roupa um pouquinho mais despojada. Se você trabalha você vai em um escritório de advocacia, você tem que usar uma roupa mais formal. Então, isso é uma preocupação que você tem que ter. É estar adequado àquela empresa na qual você está querendo entrar. Então, você tem que se adequar. Isso é uma questão de bom senso e isso não é muito difícil, tá? Outra coisa que é um errinho básico é você chegar na empresa sem saber qual é o negócio da empresa. O que é que a empresa faz? Há quanto tempo que aquela empresa está no mercado? Sabe, assim, o que é que move aquela empresa? O que é que leva... Porque isso aí com certeza vai ser abordado na entrevista e você sabendo disso, isso é muito fácil. Você hoje tem uma ferramenta maravilhosa chamada internet. Em relação ao currículo, é uma coisa... Você tem que exercitar o seu poder de síntese. Você tem um determinado padrão onde você vai botar as suas experiências profissionais, a sua graduação, o seu diferencial, que seriam os seus cursos e qualificações de pequeno prazo, conhecimento em línguas, etc e tal, e deixar de lado aquelas coisas que não importam para a função que você quer exercer. Ele tem que ser objetivo e tem que fazer com que o empregador te chame para conhecer o produto, mais ou menos o que é feito no processo de venda. Aqui no FastJob o nosso negócio é recolocação profissional. Então a nossa missão é trabalhar para que as pessoas sejam bem-sucedidas, as pessoas e as empresas, tá? Profissionalmente. Para isso nós temos o nosso negócio principal, que é a recolocação via internet, onde você divulga teu currículo e vai ter acesso a diversas vagas em diversas áreas, de estágio, de trabalho temporário. Só que além disso, nós temos a área de serviço, que prepara o profissional para ser bem sucedido no processo seletivo, que é justamente onde a gente tem serviços que vão te ensinar um pouquinho do que eu falei aqui, como se comportar numa entrevista, como fazer um bom currículo, o que dizer, o que não dizer, como se vestir, algumas coisas dessa maneira. E nós temos também o setor de treinamentos e eventos, que é onde a gente fala na educação corporativa, educação dentro da empresa e o investimento em educação pessoal. Dentro do setor de treinamentos, nós atuamos em diversas áreas. Nós temos cursos nas áreas de finanças, administrativas, na área de TI, na área de gestão pessoal, de liderança. Todas as semanas nós temos cursos começando e as maiores informações podem ser pegas no nosso site www.fastjob.com.br ou pelo telefone 3270-3870.